Fora isso tudo, ainda tem os julgamentos dos outros, porque não é fácil ouvir. "Como assim? Você largou a advocacia para limpar banheiro privada do outro lado do mundo?" Gente, teve de tudo. Eu ouvi de tudo. Eu estava no meio da furacão de emoções quando a minha amiga virou para mim e disse: "Lu, você conhece a técnica 55 por 5? Você escreve 55 vezes durante 5 dias. Eu quero meu visto permanente." Tipo um mantra, sabe? Ela disse que ajudava a chamar a atenção do universo. E eu pensei: "Ah, quer saber de uma coisa? Foda-se, eu vou tentar." Naquele ponto, eu estava fazendo qualquer coisa que me garantisse o visto permanente. E olha, que até escrever carta para o primeiro-ministro dizendo que eu estava passando fome. Tudo bem, eu exagerei um pouquinho. Mas eu fiz o que seria escrever 55 vezes por 5 dias. Eu quero meu visto permanente, né? Ah, eu estava exausta, na verdade. Eu estava cansada de esperar, cansada de tentar, cansada de não saber o que ia ser da minha vida. Eu cheguei aqui na Austrália em maio de 2018. Estudei inglês, trabalhei em tudo quanto é coisa que eu nunca imaginei fazer na minha vida. Construí minha família, me tornei mãe, mudei de cidade e passei por 1000 perrengues. E ainda assim, seguia esperando a bendita bênção australiana que dizia: "Pronto, você pode ficar." E o mais curioso disso tudo é que vir para a Austrália não foi nem ideia minha, foi do meu marido, o Kleber. Peraí, abre parênteses aqui, porque na verdade eu chamo ele de Ki, e é assim que você vai ouvi-lo chamar aqui, tá? A gente morava no Rio, a gente estava casada há uns 2 anos, eu era advogada, estava bem empregada numa empresa com uma vida estável. Não era uma coisa super empolgante, até porque eu nunca gostei de advocacia, mas eu estava segura. Aquela vidinha certa, sabe? Tipo, eu me formei, arrumei um emprego, me casei, comecei a financiar meu apartamento na planta. Um roteiro da vida perfeita na versão brasileira. O que mais eu ia poder querer? Não tinha mais nada. Porém, o Kibe, naquela época, ele já tinha se formado na arquitetura, porém ele não estava empregado. Ele tinha se formado, mas não estava conseguindo emprego na área. Ele estava trabalhando como Uber. Isso acabou levando ele a uma depressão. Dá uma pausa aqui porque foi uma fase bem intensa da nossa vida. Ele sempre sonhava em morar fora. E no meio daquela fase, ele começou a ver a imigração como uma saída. Gente, foi a fase mais tensa, porque ele queria me convencer e eu estava bem resistente a isso. Para mim, era muito difícil eu largar tudo que eu achava que era seguro para tentar a vida aqui fora. Mas eu não sabia que no dia que a gente saiu da agência de intercâmbio, com as cotações na mão, minha vida ia mudar completamente. Eu não estava só mudando de país, eu estava começando um processo de mudança para mim, por dentro. Eu estava indo atrás do sonho dele, mas no fundo eu estava indo atrás de mim mesma. Tava parando para pensar, outro dia, o Kiwi achou essas folhas. Ai, gente, vocês não têm noção. Ele achou essas folhas com o meu pedido. Ah, eu quero meu visto permanente. Eu quero meu visto permanente. E aí, quando ele me perguntou, o que é isso? Me passou um filme na cabeça. Olha tudo que a gente já viveu. Olha tudo que a gente já conquistou. Porque no fim das contas, o visto permanente foi só parte da história. Eu já tinha conquistado muita coisa antes disso. O meu inglês. Gente, vocês não têm noção do meu inglês, como ele era cru quando eu cheguei aqui. Eu fiz bastante curso de inglês no Brasil, mas não é nada comparado quando a gente chegou aqui. Minha qualidade de vida estava ótima. Eu já tinha um cachorro, um filho, uma casa com um closet, que é o meu sonho. E aí, no meio dessa bagunça toda, eu tava chamando o universo.
com uma caneta e um caderno na mão, escrevendo carta para o primeiro-ministro, abrindo reclamação, atrás de reclamação no site de imigração. Foram 5 no total, gente, 5. Eu tava achando que aquilo ali nunca mais ia acabar. Parecia um looping de infinitos formulário, documentos, prazo. Porque toda hora, aqueles prazos prorrogavam. E aí, olhando para trás, eu lembro quanto eu me sentia sozinha nesse processo. Como fazia falta de ter alguém para conversar, para trocar uma ideia, para rir dos meus perrengues de imigrante, que não foram poucos, vocês vão ver só. E aí, daí nasceu o podcast, o Decide Dar Certo. Uma forma simples, mas muito sincera, de compartilhar a jornada. Para que outras pessoas que também estão recomeçando, qualquer canto do mundo, tá? Não só aqui na Austrália, se sintam acompanhadas. Ao longo dos episódios, eu vou contar tudo, como foi chegar em Sydney, as minhas primeiras impressões, os empregos que eu tive, que não foram poucos, os perrengues, o dia que finalmente eu recebi o visto, tudo. Mas também quero falar do que está por trás disso. A solidão de emigrar, a maternidade longe da família, o desafio de manter um casamento no meio de tanta mudança. Gente, é muita coisa. Fora isso tudo, ainda tem os julgamentos dos outros. Porque não é fácil ouvir. Como assim? Você largou a advocacia para limpar banheiro privada do outro lado do mundo? Gente, teve de tudo. Eu ouvi de tudo. Foi trágico, foi engraçado, cansativo, inspirador. E no fundo, essa jornada foi sobre isso. Me reinventar, me redescobrir e aprender a rir dos meus perrengues. Mesmo quando tudo estava dando errado. Aliás, antes de conseguir o visto, vocês não vão acreditar, eu quase fui para os Estados Unidos trabalhar numa fábrica de frangos. Isso mesmo que vocês ouviram. Frangos. Eu ia trabalhar numa fábrica de frangos. Tinha a possibilidade do dono dessa fábrica me sponsorar. E aí eu pensei, por que não? Mas e o medo de não dar certo? Do cara me dar um calote? E eu falei, o quê? Melhor desistir. Vai dar ruim e eu vou voltar pro Brasil. Eu não queria nessa época voltar pro Brasil. Aí veio a ideia do Canadá. Canadá é uma boa opção. Mas e o frio? E tô fora. Beijinho, Canadá. Nem fui pra lá. Essa época foi a época bem tensa. A gente tava tentando sair do visto de estudante pro visto 491, que é o visto provisório, né? O plano era a gente aplicar pela profissão do QIB, como arquitetura. Porque o meu plano, por mim, seria muito difícil, porque eu sou advogada no Brasil, né? Só que ele tinha que comprovar experiência profissional na área aqui na Austrália. E para piorar, quando a gente chegou aqui em Adelaide, naquela época era quase impossível algum trabalho contratar part-time. O Kibe estudava full-time por 3 dias. Então, ele teria que trabalhar, ele só tinha disponibilidade, na verdade, por 2 dias. E foi quase impossível. Nessa época eu trabalhava igual uma louca. Eu era o Július, do Todo Mundo Odeia Chris. Eu tinha 4 trabalhos. Era babá, camareira e ainda arrumava uns trabalhos aí à noite. Enfim, mas esse podcast não vai ser sobre histórias sobre minha, não. Eu vou trazer amigos para conversar, rir e contar os seus perrengues também. Eu quero que seja uma coisa leve, como se a gente estivesse tomando um café, atualizando a vida. Por isso, os episódios vão estar aqui, de pijama. Sem nada de formalidade. Você vai me ver aqui com pijama toda nada a ver. Porque eu quero que você se sinta aqui com a gente. Que ouça a história e pense, caramba, isso podia ter acontecido comigo também. Ou, já vivi algo muito parecido. Porque é isso. Quando a gente compartilha, a gente se fortalece. E esse podcast a ideia desse podcast é servir para te fazer companhia e te lembrar que você não tá sozinho nessa. Se eu conseguir fazer isso, eu já tô feliz pra caramba. Porque essa é a minha ideia. Peraí, eu nem me apresentei direito. Eu sou a Luísa. E eu espero de coração que a minha história te ajude de alguma forma. A caixa de comentários tá aberta aqui embaixo.
Então me conta o que você achou, o que você quer ouvir, os perrengues que você passou, tudo, que eu quero te ouvir também. E claro, siga o canal, ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Até a próxima. E obrigado por seguir a gente. Beijo. Tchau, tchau.